Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, é muito bom recebê-lo mais uma vez para a Escola Bíblica Especial. Estamos chegando ao final da série de lições do Deus das Alianças, estamos chegando na lição de número 11, faltam poucos estudos para terminarmos essa série, mas continuamos tratando de aspectos importantes do Antigo Testamento que apontam para a aliança de Deus com a humanidade. E hoje nós falaremos de um assunto muito importante, os meus sábados, é o título desta lição de número 11. Como a gente sempre pede aqui, compartilhe esse link aí com seus amigos, com a sua igreja local, com as pessoas que gostam, que são apaixonadas pelo estudo das Escrituras, para juntos participarmos aqui na TV Viva a Promessa desta Escola Bíblica Especial. Faça isso agora, compartilhe aí com pessoas que possam nos acompanhar para que a gente possa ter esse tempo aqui de edificação na Palavra de Deus por meio desse estudo. A gente daqui a pouco começa logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para começarmos esse estudo da lição de número 11. Nós vivemos uma sociedade em que o trabalho, ele nos alcança em qualquer hora do dia. Há uma pessoa, depois da pandemia, que tem me dito assim, nós não levamos mais trabalho para casa, nós dormimos no trabalho por conta do home office, por conta do excesso de atividades, por conta de um aparelho como esse aqui, celular, que faz com que, esses aplicativos móveis, né, que faz com que a gente trabalhe deitado na cama quando está dormindo, quando acorda já está respondendo mensagens, enfim, vivemos uma sociedade extremamente ativista e sobrecarregada do ponto de vista das suas atividades de trabalho. Relembrar, apontar para a importância de entender o lugar de descanso, de compreender o papel da nossa fé, de confiar num Deus provedor, que nós não precisamos viver como escravos. É fundamental tratarmos desse assunto. Eu diria que é extremamente contemporâneo pensar na questão do sábado sob a perspectiva de uma sociedade que vive escravizada pelo trabalho, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para isso, está aqui com a gente Pastor Mateus. Seja muito bem-vindo, Pastor Mateus. Sei que você tem ajudado a gente nessa série de lições e mais uma vez você está aqui com a gente. Da outra vez penso que foi com o Pastor Wilbert, né? Mas agora a gente está junto aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado de estar aqui com a gente. Amém. Obrigado, Pastor Júnior. É uma alegria poder voltar ao programa da Escola Bíblica e para tratar sobre o sábado, né? Os sábados do Senhor, né? O tema são os meus sábados, né? Uma expressão que ele mesmo utiliza na Bíblia, né? Sim. E é uma alegria, né? Espero que a gente possa crescer junto aqui e reconhecer a importância, né, dos sábados do Senhor para a nossa vida, né? Sim. Antes de entrarmos nas questões da lição, né? Óbvio, o texto base, que é em Êxodo 20, citando ali o mandamento, né? Verso 8 e 11, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Obviamente, esse texto aponta para aqueles que são conhecedores da palavra, para o momento em que o sábado da criação faz parte dos 10 mandamentos, das 10 palavras, né? Mas antes da gente falar disso, eu acabei de introduzir aqui o estudo dessa lição pensando na nossa sociedade contemporânea. Eu penso, para ser muito honesto, eu acho que essa reflexão é importante para os nossos irmãos, né? Mesmo aqueles como nós, que valorizamos o sábado do ponto de vista do mandamento, estamos caindo nessa armadilha de trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, não é não? Eu acho que sim. Não é incomum, né?
Às vezes a gente, há pouco tempo atrás, a gente conversava com os irmãos, olha, o sábado não é esse dia de ativismo na igreja, né? Ainda depois da pandemia parece que diminuiu o ritmo, né? Sim. O pessoal está retomando agora, talvez voltando, né? Esse ativismo aí. O ativismo. Mas de fato, né? E infelizmente, né? Parece que as pessoas não conseguem se desligar, né? Do próprio trabalho, né? Sim. Você usou a expressão aqui do home office, né? Mas mesmo quem trabalha fora, quando volta, continua ali preocupado, né? Isso. Com o problema que tem que resolver, às vezes no domingo mesmo, mas tá ali ainda no sábado, né? Não consegue se concentrar nem no culto, né? Tá preso ainda ao trabalho, né? Roubando tempo na igreja, às vezes está com o celular na mão, né? Respondendo coisas. Roubando tempo da família, seja no sábado ou no domingo, respondendo coisas. Enfim, virou a possibilidade da tecnologia está tão à mão que ela, mesmo para quem está com as portas fechadas do trabalho, mas isso aqui é um roubador de tempo, um sabotador das nossas convicções e, ao mesmo tempo, também traz para a gente um contexto de escravidão, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente se perde, né? A gente precisa... um hábito muito difícil, né? A gente tem, pensando nessa ideia do celular, né? A gente tem tentado tirar o celular da mesa lá em casa, né? Não é fácil, não. Sim. Porque a gente é tentado já sentar e pôr o celular do lado e às vezes dá uma ou duas garfadas aqui, pega o celular. Dá uma olhadinha. Mas é um desafio, né? Mas fica a dica aí, né? No sábado, desliga o celular. Sim. É sempre importante fazer esse contraponto do ponto de vista do equilíbrio, né? Sim. O problema não é ele. Sim. O problema somos nós, que usamos mal a tecnologia, que a tecnologia está aí a nosso favor. Para o bem, né? Para o bem, exatamente. Mas, de alguma forma, a gente se vê hoje num ritmo que o assunto se torna bastante importante. Verdade. Bom, vamos lá. Primeira questão. Antes de falarmos do processo de escravidão, né, que aparece um pouco mais para frente aqui na lição e no próprio texto, sabemos, né, que o sábado é um memorial ali da criação, né? A pergunta é essa: por que o sábado é esse memorial? E utilizar a própria base de Gênesis 2 para essa resposta. Vamos posicionar, Pastor Mateus, nesse processo da aliança de Deus com a humanidade. Por que o sábado se torna um memorial importante nessa relação de Deus com a humanidade? Sim. Se a gente olhar lá para o texto de Gênesis 2:2, né, o texto diz que no 7º dia Deus já havia concluído a obra que ele realizara e nesse dia ele descansou, né? Então Deus acabou de criar o ser humano, inclusive, né? E aí ele estabelece ali o sábado. E aí a pergunta é, mas como assim Deus descansou? Será que Deus se cansa? Sim. Né? Aí a gente vai ver que não, né? O próprio texto lá de Isaías, né? Ele vai dizer que Deus não se cansa, não se fadiga, né? Os jovens ficam cansados, né? Mas Deus não se cansa, né? Aqui a gente vai ver Deus criando tudo e estabelecendo o sábado para o descanso. Então eu até brinco, né? O ser humano acabou de ser criado e já descansou, né? O primeiro dia da humanidade foi um dia de descanso, né? Exatamente. E aí a gente não valoriza, né, o descanso. Sim. Por causa da correria e tudo mais, né? Então o sábado ensina a gente a valorizar isso mesmo, né? É um dia de descanso, um dia de deleite, né? Um dia de louvor a Deus, de adorar a Deus por aquilo que ele fez. Parece que a ideia é assim, olha, vocês vão ter esse dia aqui agora para contemplar as obras que eu estabeleci, as obras das minhas mãos, né? Que a gente vai ver no poema, né, dos Salmos, né? Vários textos dizendo, né? Olha as obras das minhas mãos, contemple as obras das minhas mãos. E parece que o sábado é um dia para isso mesmo, né? A gente até brinca, né? Que para nós promessistas talvez seja muito difícil a gente contemplar as obras da criação de Deus quando a gente se foca apenas no culto formal ali, né? Sim. E aí tem aquela sugestão de Deuteronômio 6, né? Do culto informal, né? Que é a ideia de falar dos estatutos de Deus em todo o tempo, né? Andando pelo caminho e tal. Será que no sábado a gente não pode tirar uma tarde para contemplar a natureza, a obra de Deus, né? Sim. Quanta coisa bela tem nesse mundo, né? Então, nesse texto aqui especificamente aqui de Gênesis, né? E o próprio mandamento, né? Que você leu aqui, o texto base, ele vai dizer que a gente deve se lembrar do sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Sim. Então, ele está dizendo o motivo do sábado. Um dos motivos, né? Para ele se tornar um memorial é a criação, né? Então, ele é o memorial de criação. A gente precisa lembrar que quem criou todas as coisas foi o Senhor, né? Me lembro do Salmo 121, né? Quando o salmista está ali e diz, eleva meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro, né?
a gente não vai olhar para a criação para buscar algo dela, né, simplesmente, mas para lembrar quem a estabeleceu e de onde de fato vem todas as coisas, né, o socorro, aí depois, né, a libertação e tudo mais, né. É nesse sentido que o sábado se torna um memorial, né? Sim. Porque ele aponta para a obra criativa de Deus e deveria apontar para a nossa própria obra criativa, né? Ou a nosso próprio trabalho, né? É aquele tempo em que você agradece a Deus pela tua semana, por tudo aquilo que você fez, e você se distancia do trabalho para agradecer a Deus, refletir sobre tudo que você fez, se é que a gente pode dizer como Deus, né? No final da nossa semana, tudo que eu fiz essa semana foi bom. Ou não, né? Porque não somos deuses, somos seres humanos. Às vezes a gente, nessa reflexão, vai também ver os nossos erros, confessar as nossas culpas, né? E aí é onde a gente vai... Tem um texto em Êxodo, né? Que diz que o sábado ele também é para fortalecer, né? A nossa vida física também, né? A gente vai ser reabastecido e quem sabe corrigir o que ficou errado, né? Durante a semana, na próxima, né? A gente vai ter aí mais 6 dias para fazer ou para refazer, né? De repente, o que precisa, né? A própria palavra Shabá, ela aponta para a ideia de descanso, né? Sim. No original, né? Sábado, ela é uma palavra que aponta para a ideia do descansar, né? do cessar a atividade, né? Eu acho que enquanto mandamento, ele está presente aqui, enquanto memorial da criação, ele está ali em Gênesis capítulo 1, mas é um princípio fundamental de um ritmo, né? O ritmo do trabalho e descanso, né? Esse mandamento de Êxodo 20, ele aponta tanto para o descanso quanto para o trabalho, né? 6 dias você vai trabalhar e no 7º você vai descansar. A terra é convidada a descansar de tempo em tempo nas Escrituras. O ser humano também é convidado a descansar em tempos. A nossa própria sociedade é estabelecida na semana, no ano em que a gente tem um mês de férias. Então, assim, nós precisamos do descanso à noite para dormir. Então, assim, eu acho que na sabedoria de Deus, você encontrar esse ritmo é necessário para revigorar fisicamente, mentalmente, espiritualmente o ser humano. Um ser humano que só trabalha, ele está consumindo todas as suas energias, né? Eu acho que Deus é um modelo mesmo, né? Nessa ideia do descanso, como Deus não se cansa, ele se coloca como modelo da sua criação, né? E ele é extremamente organizado, né? Você falou de olhar para o trabalho, né? A gente vai ver o ritmo ali da criação é bem organizadinho, né? Cada coisa num dia, né? E às vezes a gente quer ou fazer tudo de uma vez ou deixar tudo para o último dia, né? É verdade. E aí a gente aprende com Deus que não, a gente precisa ser planejado, né? Deus é extremamente planejado, né? Planejamento faz parte da criação de Deus, né? E aí no nosso trabalho também, né? Se a gente se planejar, a gente tem tempo para trabalhar, tempo para descansar, né? Tempo para revisar, enfim. Nesse processo, teve uma lição para trás, eu não vou lembrar qual agora, mas que a gente tratou, inclusive, dessa questão do ponto de vista do caráter de Deus, né? Essa percepção de fé de Deus como provedor. E o sábado aponta para isso, né? Para esse descanso assim, calma, não é você que faz tudo, você faz, mas Deus é o seu provedor. Nesse sentido, eu ouvi uma vez uma reflexão na palavra, uma mensagem, uma exposição, né, da pregação, que eu achei muito interessante. A gente até falou aqui, né? Ser humano é criado no 6º dia da criação. Então, o primeiro dia de 24 horas, vamos pensar assim, que ele viveu, foi o momento em que Deus descansou. A própria lógica da criação e do pensamento oriental antigo apontava para tarde e manhã, né? E não para, como nós, ocidentais, que apontamos quase que para manhã e tarde, né? E ele apontava naquela reflexão no seguinte sentido: nessa mentalidade oriental da antiguidade, o descanso ele vem primeiro, o ser humano descansa e aí ele trabalha. Na nossa ordem é trabalhar e depois descansar, mas na ordem pensando no pôr do sol, o dia começa com você chegando em casa para descansar. E o dia termina você trabalhando. É interessante perceber o posicionamento da ideia da importância de descansar em Deus, né? Sim. E é isso, né? Você
você não produz nada mesmo sem a ação criativa do próprio Deus. Ele nos deu a habilidade de criar, né? E ele é o criador, né? Então, eu acho que esse memorial aqui é dependência mesmo, né? Você depende do Deus que cria. Se ele criou os céus e a terra, puxa, dependa dele então para você criar as outras coisas, que vai dar tudo certo, né? Se a gente não depender de Deus, a gente vai querer criar com a nossa própria força e aí pode dar errado ainda, né? Exatamente. Bom, para a gente seguir, o sábado também é um memorial da libertação, né? Se a gente for pensar aqui com base em Deuteronômio 5:15, a gente até conversava um pouco antes de entrarmos aqui no estudo da lição, né? Muito interessante que esse mandamento, não sei se você, estudante que está em casa, já tem essa percepção clara, em Êxodo 20, quando aparece no mandamento, o mandamento é linkado à criação. Em Deuteronômio, ele é linkado à libertação no Egito. Por que a Bíblia, na sua revelação, apresenta o sábado como um memorial da criação e aqui em Deuteronômio como memorial da libertação? Queria ler aqui de novo, né? O versículo 15 de Deuteronômio 5, ele diz assim, olha: lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Mais uma vez aqui ele dá o motivo para a guarda, né? Para lembrar e para obedecer, né? Até antes mesmo aqui, ele da obediência é o memorial mesmo, né? Então, assim, lembra que você foi escravo. Então, assim, o povo está acostumado a trabalhar um trabalho opressor mesmo, né? Você não tem recompensas aqui pelo trabalho, pelo contrário, né? Você trabalha como escravo e isso gerou um sofrimento terrível, né? Gerou trauma, enfim, perdas, né? Para o povo de Israel. Então, quando o povo liberta, aliás, quando Deus liberta o povo, quando o povo é libertado do Egito, e ele recebe a lei ela vem como um presente mesmo, né? O texto de Jesus, ele é muito nesse sentido, né? O sábado foi feito por causa do homem, ele está sempre lembrando, porque às vezes a gente quer inverter, né? O sábado, né? É isso aí, ele fala. E a gente quer inverter, né? A gente, muitas vezes, né? Principalmente nós, né, que somos promessistas assim, a impressão que eu tenho às vezes é que a gente quer colocar o sábado acima do homem, né? Da criação, como se ele viesse primeiro, né? E aí a gente pergunta só, quem foi criado primeiro? Isso. Foi o homem ou foi o sábado? Então Deus primeiro cria o homem, depois estabelece o sábado para o homem. E aí é essa ideia. O povo de Israel, então, ele olha agora, no dia do sábado, e ele se lembra. Nesse dia, além da criação, ele vai parar para se lembrar da libertação, do que Deus fez com mão forte. Como, né? E é fantástico aqui, né? Como Deus ele estabelece, porque o povo não vai só lembrar que foi liberto, vai lembrar de todos os milagres, os sinais, as pragas, tudo que aconteceu ali para essa saída, para esse êxodo, né, do Egito. E ele vai glorificar a Deus, né? Não tem como viver diferente, né? A não ser contemplar a obra da criação e a libertação de Deus com louvor e adoração, né? Eu gosto muito da palavra que você usou, presente, né? A gente vai voltar aqui nos sábados do Senhor aqui, mas se a gente olhar inclusive para toda a proposta dos mandamentos como um estilo de vida e como um presente de Deus para o povo liberto, porque é muito interessante perceber isso, quando isso fica claro para quem estuda a palavra de Deus. Os mandamentos não são dados como uma condição para que Deus os liberte do Egito. Deus não antes, né? Não, Deus liberta, né? A graça que a gente enfatiza tanto no Novo Testamento, ela já está presente na libertação do povo do Egito. Sim. Deus, ele por amor a Abraão, Isaac, Jacó, por amor a tudo que está estabelecido lá no chamado de Abraão, ele vai tirar o povo do Egito com mão forte. Quem sai do Egito? Aqueles que passam no umbral das suas portas o sangue do Cordeiro e saem. Não há ali uma condição daquele que é um bom judeu, um bom hebreu ou um mau hebreu. É todo, né? Todo o povo. Todos os que passarem no umbral vão sair. E eles saem. Quando eles estão... Porque Abraão não, né? Moisés fala para Faraó, né? Deixa meu povo ir, que a gente vai celebrar uma festa ao Senhor no deserto. É nessa festa no deserto do Sinai que é um presente, né?
Sim. É óbvio, se estabelece uma aliança e essa aliança tem estipulações de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Sim. Mas eu gosto demais da palavra presente no sentido em que o que Deus está oferecendo não são um monte de regras para prejudicar o ser humano ou impor um peso de escravidão. Eles estão acabando de sair da escravidão. Na verdade, é como se Deus estivesse dizendo: na vida livre, vocês me reconhecem como único Deus. Na vida livre, vocês descansam. Na vida livre, pai, mãe, família é importante. Na vida livre, vocês não precisam matar, adulterar, cobiçar as coisas dos outros. Viver livre é viver livre de todas essas coisas que poderiam dominar vocês. E aí, voltando no sábado, vocês trabalharam como escravos, agora vocês são livres para descansar. E talvez toda essa prática, né, que você citou aí, fazia parte do estilo de vida deles como escravo, né? Não tem nada regulamentado mais. É um povo, na verdade, que não tinha aliança com Deus, né? O povo do Egito, quando ele sai do Egito, é um povo diferente, é um povo novo, são 400 anos, né? Aquela geração que conheceu a Deus lá atrás já morreu, né? Não existe mais. E é interessante isso mesmo, né? Alguns comentaristas vão chamar os 10 mandamentos de as 10 palavras da graça, né? Sim. Então o sábado é uma palavra da graça de Deus, né? Para nós. E é justamente isso mesmo, né? É para nós, de fato, para o nosso bem, né? Para a gente viver bem, né? Sobretudo aqui em Deuteronômio, né? Essa expressão para viver bem, ela é repetida, né? E o povo é liberto e ele recebe o sábado para viver bem, né? Com qualidade de vida, né? E parece que em Deuteronômio o propósito do sábado ele vai para além do parar mesmo, né? Ele vai para uma proposta de deleite, né? De você ter, de fato, prazer, desfrutar mesmo, né? Das bênçãos de Deus, né? Para você, para sua casa, para sua família, né? E se eu não estiver enganado, o Deuteronômio é enfatizado muito esse contexto familiar, né? Então, o sábado, ele é estabelecido ali para a família mesmo, né? Para sua família ter um tempo de qualidade, né? Exatamente. Eu acho, do ponto de vista da sociedade contemporânea, obviamente, a ideia da criação ela é fundamental em qualquer tempo. Mas a perspectiva que o trecho de Deuteronômio traz, para mim, ela é muito importante para o tempo que a gente vive, daquilo que falávamos, né? Porque o excesso de trabalho, tudo bem, a pessoa pode ganhar muito dinheiro, se vê em muitas realizações, mas ela vem gerando uma sociedade ansiosa, depressiva, dominada por remédios, pessoas que não dormem bem, que estão conquistando muito para si, né? Jesus fala isso, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, de alguma forma, o descanso como memorial de libertação, ele aponta para uma sociedade contemporânea tão ativista, tão dominada pelo ativismo e pelo trabalho, de aprender a entender que Deus é o provedor, que deve sim descansar. Esse descanso vai ser importante para ela continuar produzindo, senão ela, como tem acontecido com a nossa sociedade, a gente vira uma sociedade doente, né? Sim, a gente volta à escravidão, né? Sim. No Egito, o faraó era o dominador, né? Era o Deus, né? O Deus desse século, ele tem atuado, né? Também na sociedade contemporânea. E parece que uma das estratégias de Satanás é escravizar, inclusive, pelo trabalho, né? Quantas famílias estão sendo destroçadas, né? Por causa do excesso de trabalho, né? E aí, para a gente não ficar só no ambiente social, né? Quantas famílias dentro da própria igreja, né? Estão sendo arruinadas aí, talvez até porque o próprio ministério, a própria atividade eclesiástica também tem trocado, né? Ou tem tomado o lugar que não era para ser, né? Que era para ser da família, que era para ser do lazer, do descanso, né? Sim. Todos esses aspectos estão contidos no mandamento, né? Sim. A pergunta de número 3 vai inclusive nessa linha, né? A guarda do sábado é mandamento divino? Comente com base nos textos aí de Êxodo 16 e Êxodo 20, né? Essa ordem divina, essa palavra de graça, como você citou, né? Óbvio, né? Acho que principalmente progressista sabe que é um mandamento, né? Mas como que a gente entende essa perspectiva de uma ordem? Mas essa é uma ordem, essas ordens de Deus têm esse caráter positivo, né? Sim.
Na verdade, o mandamento ele é acolhido com muito prazer, né? Para um povo que é livre, que é seria diferente se fosse o contrário, né? Se o povo tivesse primeiro recebido uma imposição para poder viver, né? Mas primeiro o povo ele é colocado de volta na liberdade, né? Para viver em liberdade. Então, inclusive quando ele está saindo, né? Essa ordem ela já vem para eles quando eles estão na rota ali do deserto, né? Saindo do Egito lá, Deus vai dizer para ele, olha, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então Deus está estabelecendo para o povo que no sábado eles não poderiam. Aí tem aquele momento do maná, né? Eles têm um mandamento lá para colher os manás, né? Na sexta-feira, em dobro, para no sábado não sair para a colheita, porque o sábado não era um dia que eles iriam ter esse esforço, esse trabalho de ir lá ficar colhendo maná e tudo mais. Então tem uma série de regulamentos aqui sobre o sábado no Antigo Testamento que era justamente para eles observarem levarem a sério. Porque se eles não recebem como uma ordem, como mandamento, eles vão ter prejuízo, vão ter problema, né? Que é o que acontece hoje, né? Se a gente não entender que isso é um mandamento de Deus e que é para o nosso bem, a gente se perde, né? É que é uma imposição ou uma necessidade de entender que a gente precisa colocar isso na agenda. Sim. Não é... Porque se não colocar, a gente de novo está escravo, né? A gente de novo volta para a escravidão. Se a gente não entender assim, tem que parar, tem que achar. A gente é bom em fazer lista de tarefas, né? Isso, boa. A gente é bom em fazer, mas não lista de descanso. Tipo, você fazer a lista de descanso. Ó, eu vou trabalhar até tal hora, aqui eu paro, vou fazer uma pausa pro café aqui, ou eu vou colocar as minhas agendas de férias, né? Onde a gente vai fazer, a gente precisa, quem sabe, cultivar isso como um hábito também, né? Sim, a gente está falando nesse sentido. É óbvio que a gente sabe, né, a experiência prática mostra da dificuldade, né, de muitas pessoas em compreender a necessidade do descanso. E, óbvio, nós estamos debaixo de Cristo Jesus, do ponto de vista da salvação, mas aí, de novo, eu volto em Êxodo, né, como a gente falou aqui. O sábado, ele é um presente, né? Sim. Ele não é o sábado foi feito por causa do homem. E eu acho que esse, às vezes, é a nossa confusão, né? A gente coloca o sábado acima do ser humano, né? Não é porque ele é um mandamento, ele deixa de ser o presente, né? Isso, essa necessidade da imposição da ordem de Deus, ela faz parte do seu amor, faz parte da provisão de Deus para o ser humano de encontrar nele esse descanso. Então, eu penso que é uma busca pessoal, na sua empresa, na maneira como você vive a sua vida, para encontrar esse tempo de descanso em Deus, porque esse mandamento, ele tem esse caráter de um presente, de uma ordem, de um pai amoroso, preocupado com a sua criação. Faz parte desse processo, né? Então, a gente vai falar do Novo Testamento daqui a pouco, né? Mas eu penso que é o mesmo valor nesse sentido, né? Na libertação da escravidão do Egito, Deus liberta e em seguida apresenta o estilo de vida baseado na lei. No Antigo Testamento, Júnior, eu acho que isso é muito sério, porque hoje a gente já tem a compreensão, né? Que no Novo Testamento agora nós somos o povo de Deus, né? O sacerdócio real e tal, e a vida de adoração é um estilo de vida mesmo, né? O povo também tinha que viver assim, né? Mas eles não tinham essa compreensão do culto como a gente tem diário, né? Eles tinham um dia específico, né? Depois que isso vai se tornando regra, prática, vai se estabelecendo os ritos, eles só tinham o sábado, né? Para de fato se reunir, e ali tinha os sacerdotes, né? Os levitas, quem organizava esse culto, né? Então, se eles não parassem para fazer isso seria terrível, né? E lógico, para a gente isso tem um valor também, porque se a gente não parar para fazer isso, com quanto a gente viva para a glória de Deus trabalhando, né? Isso. Mas a gente não para na semana, num dia específico ali, para celebrar a Deus, né? Para ofertar esse culto em comunidade, né? Então, isso para o Antigo Testamento, isso é muito sério mesmo, né? E penso que para nós também, né? Sim. Então, quando a gente faz ou deixa de fazer isso, a gente começa, de fato, a desonrar, né? O mandamento de Deus, porque a gente não está dando valor a Deus ou colocando um dos propósitos, né? Além do descanso, que é também para honrar o nome de Deus no dia dele, né?
o sábado ele vai aparecer na criação, ele aparece nessa formação do povo, né? Quando o povo é formado a partir ali do Êxodo, ele vai aparecer nessa revisão que Deuteronômio está fazendo quando o povo está diante da Terra Prometida, mas numa revisão mais adiante, quando a gente pensa em exílio e pós-exílio, parece que o povo olha para trás e percebe que a falta de convicção, de comprometimento com o descanso de Deus, né? Sim. Os sábados do Senhor, como aqui os meus sábados, né? Eles nessa revisão, eles identificam, dentre outras coisas, mas que a falta de compromisso com o sábado foi extremamente prejudicial para a nação, né? Esse é o tema da pergunta de número 4, né? As consequências que o povo de Deus sofreu por não levar a sério a guarda, a questão do sábado. Sim, a ideia do guardar aqui, ele vai para além do memorial para essa ideia de reverência, né? Então, aquilo que eu estava falando do culto, né? O pessoal precisava ter uma reverência, né? Com o sábado por causa do Senhor do sábado, né? E isso nem sempre acontece, né? Os judeus começam a se distanciar do sábado, né? Por diversas razões. E isso é um dos motivos, né? Além da idolatria que ficou muito forte, né? E uma série de pecados que o povo foi cometendo, o sábado, a desonra ao sábado, né? A não observância do sábado, do mandamento, como mandamento de Deus, ele entra aqui também como um dos motivos principais por conta do exílio, né? Do cativeiro. E é o que Neemias vai falar, né? Nessa revisão pós-cativeiro, Neemias vai falar assim, olha, vocês foram presos, né? Vocês foram para a Babilônia porque profanaram o sábado, e vocês continuam fazendo isso, né? Ele, inclusive, vai dizer isso, né? Ele vai dizer assim, olha, quando vocês profanam o sábado ainda hoje, vocês estão provocando ira maior em Deus, né? Então, assim, vocês estão irritando a Deus. Então, de fato, a consequência é o cativeiro e a ira de Deus, né? Se nós não observarmos o mandamento com reverência, com zelo, né? A ideia de zelo aqui, né? A gente perde muito, né? Porque, de alguma forma, a gente está provocando a Deus, né? Está desonrando o nome de Deus, né? E lá no Novo Testamento a gente vai ver Paulo escrevendo a Tito, olha, nós somos o povo de Deus para ser um povo zeloso e de boas obras, né? E nas obras a gente entende que está os mandamentos de Deus, inclusive, né? A obediência a Deus, né? Então, o Antigo Testamento deixa muito claro que observar o sábado está relacionado com essa obediência ao Senhor, né? Faz parte da aliança com o Senhor que a gente tem, né? Eu penso que, por vezes, o voltar à escravidão aponta para a relembrar, né, nessa revisão daquilo que eles perderam, né? Os salmos vão apontar muito isso, né? Os salmos exílicos, né? Que eles agora só choram, lamentam, né? A lamentação, eles estão distantes do templo, estão distantes dos rios, estão distantes do Deus, né? Porque é muito interessante quando você fala, né? Ao se distanciar do sábado do Senhor, eles se distanciam do Senhor do sábado, né? Eu acho que é esse olhar para trás como um filho, por vezes, né? Que recebeu tantas instruções do pai e da mãe e aí se vê numa situação que, por conta própria, né, decidiu caminhar por conta própria, desprezou as ordens do pai e da mãe, desprezou as orientações, o amor do pai e da mãe, e se vê numa situação de tamanha frustração, de decadência, e aí olha para trás e fala assim, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse valorizado tudo aquilo que eles me ensinaram, me falaram, eu talvez não estaria nessa situação. Acho que, de alguma forma, é isso que acontece com o povo, né? Sim, evitaria muitas tristezas, né? E não perderia essas bênçãos, né? Porque o povo aqui perde a bênção de Deus, né? Perde os privilégios, né? Por isso que você citou os salmos, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Eles estão ali lembrando com até um certo saudosismo, mas é assim, eles não têm mais, né? Eles perderam, né? Aquele privilégio de estar no santo templo, né? Podendo adorar a Deus, né? Agora eles cantam de tristeza, né? Isso. Cantam lamentando ali. Puxa, que saudade, né? Saudade da Sião. Templo destruído, muro caído, enfim. E aí esses reformadores, né? Esdras, Neemias, eles são homens que vão apontar, né, para essa necessidade desse resgate, né? Daquilo que
que Israel tinha como identidade, né? A importância deles resgatarem tudo isso, entenderem o que passaram e tocar a vida adiante com um novo respeito, né? Com uma nova possibilidade de se aproximar dessas coisas para seguirem como nação, né? Eu acho que agora sim, né? Na reconstrução aqui, né? Pós-cativeiro, o sábado se torna uma condição, né? Como se fosse uma base importante, né? Para o estabelecimento. É lógico que é sempre pela graça, o próprio o líder, né? Que vai coordenar esse processo, recebe ali a visão do anjo lá em Zacarias, né? Dizendo, ó, eles vão ver que não é sua, vai ser pela graça. Chegar lá no final, eles vão gritar, foi pela graça, né? Sim. Mas o sábado, ele está sendo relembrado aqui, ó, vocês perderam tudo isso por causa disso, né? Entre eles, o sábado está aqui. Então, o sábado ele se torna uma base importante também para esse resgate, para essa reconstrução, né? Que você fala aqui. Sim. Bom, então, esses são os sábados do Senhor, né? Óbvio, nem entramos nesse assunto, né? Você tem muitas festividades de Israel que também são chamadas de sábado, né? Sim. Mas esse sábado da criação, esse sábado que aponta também como um memorial da libertação, esse é o sábado do Senhor, Ele é o Senhor desse sábado. O próprio Jesus diz isso, né? Sim. Que Ele é o Senhor do sábado e Ele é um benefício para o ser humano, seja do ponto de vista do seu descanso, seja do ponto de vista da adoração e reverência, seja do ponto de vista da provisão de Deus, dessa capacidade de descansar em Deus, né? Até Hebreus 4 vai apontar, não está nessa lição, né? Mas vai apontar que ainda resta um descanso para o povo de Deus, né? Na hora em que a gente definitivamente descansar em Jesus, diante do fim dessa história, o recomeço com Deus, né? Mas... E após a recriação, o sábado vai estar lá, né? Sim. De um sábado a outro sábado, né? De um sábado a outro vai sábado, né? se reunir, né? Porque esse propósito original de Deus é resgatado, né? Isto é, as nações vão produzir, né? Os textos de Apocalipse e outros profetas apontam que as nações produzem e trazem os seus frutos diante do templo, né? Diante de Deus. E é de sábado a sábado, né? Porque, de novo, esse é o ritmo da humanidade, né? A humanidade, ela precisa aprender a descansar. 6 por 1, né? E nessa nova terra, mesmo lá, a gente ainda está nesse ritmo, no ritmo de trabalhar e descansar em Deus, adorá-lo, reconhecer o que fez, como um memorial daquilo que está sendo feito e na percepção de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, né? Depois desse descanso milenar, né? A gente acredita que é o milênio ali, né? Em Cristo, e depois a gente volta e continua, né? A vida vai recomeçar, né? E aí é tudo de novo, só que é isso, né? 6 por 1 ali, né? Só que é sempre o sétimo, né? O 6 por 1 não tem uma escala alternativa, né? Sim. A escala é fixa, né? Então, acho que essa ideia dos meus sábados, para fazer a distinção dos sábados dos judeus, que são os feriados, as festividades que você falou, né? Os sábados de Deus é o sétimo, sempre os sétimos, né? Cada 6 dias trabalhados, né? Vai ser o sétimo contando em ordem cronológica ali, né? De domingo a sábado. Bom, vamos conferir no Novo Testamento? Vamos lá. Porque a gente está aqui no Antigo Testamento, essa lição, você que está estudando com a gente ao longo dessa série de lições, o Deus das Alianças, tem percebido que a gente tem focado muito nessas verdades do Deus das Alianças no Antigo Testamento. Mas sempre temos aqui uma quinta pergunta que vai conferir isso no Novo Testamento. E a pergunta é: como Jesus e os cristãos do primeiro século se relacionavam com o sábado? Eles observavam, né? Eles valorizavam o sábado. O próprio Jesus, o Lucas, né? Quando vai escrever sobre Jesus no sábado, vai dizer que ele entrou num dia de sábado lá segundo o seu costume, né? Então era costume de Jesus estar no sábado. Aí diz que ele se levantou, foi ler na sinagoga. Então ele inclusive participava da escola bíblica, né? Você puxou a... Jesus estava lá numa escola bíblica nesse texto aqui. Exatamente. Estava lendo ali na sinagoga o livro da lei. Mas era sábado. Então, mas a expressão que é importante aqui é que fazia parte do costume de Jesus, né? Sim. Estar na sinagoga no dia de sábado. Fazia parte do costume de Jesus. E aí, seguindo o próprio exemplo de Jesus, a gente vai ver os discípulos, né? Mesmo após a morte, né?
de Jesus. Há quem diga que quando Jesus morre e ressuscita, ele altera o dia aí, né? Mas a gente não tem isso na Bíblia, né? Porque mesmo após a morte, a ressurreição de Jesus, a gente vai encontrar os discípulos se reunindo, né? Isso. Para celebrar Deus no sábado. O próprio apóstolo Paulo, né? Que é um missionário que é chamado aí na última hora. Isso. Ele vai se reunir no sábado, vai estudar no sábado, vai pregar no sábado, na sinagoga, fora da sinagoga, para judeu, para gentil, né? Para grego. Sim. Então ele vai pegar uma escola de filosofia, ele vai lá nos sábados, né? Então ele vai fazer esse... Ele tem o sábado como princípio também, né? De adoração, o sábado que é o dia do ensino ali, né? Não que o texto do Novo Testamento diz que eles se dedicavam ali diariamente, né? No ensino dos apóstolos. Mas o sábado, ele é um dia estratégico, né? Porque é um dia que você não tem atividade, né? Pelo menos o povo judeu não tinha, né? Mas o povo de Deus no Novo Testamento continua não tendo, né? Atividade remunerativa, né? Laboral. Ele vai continuar ali para servir o reino de Deus, né? Sim. O serviço do Senhor. Eu achei interessante um comentário nessa parte aqui da lição. É oportuno dizer que nas ocasiões em que Jesus foi censurado pelos líderes religiosos, não foi colocada em xeque a sua crença da vigência do sábado, mas a sua forma de observá-lo. Eu acho importante, para esclarecer, como a lição, óbvio, ela tem um espaço delimitado e ela precisa responder a uma questão específica, que é o foco desse estudo aqui, mas eu acho que o nosso estudante da Palavra de Deus que está em casa, é importante a gente ajudá-lo, Mateus, a um olhar aqui, porque a gente tem lá essa revisão, Esdras e Neemias, você até fala, né? Parece que nesse ponto se torna quase que uma condição dessa reconstrução do povo. Só que isso é o que vai gerar, ao longo aí de 400 anos, um peso no sábado, um excesso de regras. Aí é o medo, né, que motiva. Né? Isso. Então, assim, na boa intenção, porque Neemias está correto, Esdras está correto, Ezequiel está correto. Sim. É a palavra de Deus. Só que, na boa intenção, para não incorrer no esquecimento do sábado, se foi acumulando regra sobre regra, distância que você pode ir de um lugar a outro. O que faz, o que não faz. Isso não pode, isso pode, isso não pode. Sábado se tornou o que pode e o que não pode. E aí o povo judeu, que segue aqueles 400 anos ali interbíblico, vai dar origem a N regras em cima do sábado pelo medo. Sim. Jesus, ele vai, num olhar desatento, parece que Jesus despreza o sábado. Jesus não despreza o sábado. Jesus despreza formalidades e tradições que foram impostas e que tornaram o sábado maior que o homem. Como se o homem tivesse sido feito para a guarda do sábado e não o sábado feito para a bênção do homem. É isso, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Jesus, ele não está em nenhum momento aqui quebrando o mandamento, né? Ele está quebrando as tradições, né? Sim. Que eram ali, inclusive repassadas de maneira oral, né? Tinha algumas escritas, mas olhando para a Bíblia, ele vai sempre corrigir isso, né? Inclusive. Jesus é o nosso modelo, né? Então, ele, inclusive, é quem vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, né? Justamente num desses embates aqui, né? Que os fariseus estavam perseguindo eles ali, porque, nesse exemplo, acho que foi a espiga, né? Que eles foram colher lá no sábado. Né? Exatamente. E aí Jesus fala, não, gente, o sábado não é para isso, né? Eu acho que essa ideia do medo, né? Pós-exílico, né, depois, né, nesses 400 anos, inclusive o fato de talvez pelo fato de Deus não interagir diretamente ali de maneira profética, né, por visões, isso gera ainda mais medo, né, porque eles foram para o cativeiro, né, então é assim, ó, se a gente não fazer direito agora, a gente vai voltar para o cativeiro. E aí o que é fazer direito, né? Aí é onde que vem um monte de problema, né? O pessoal acha que tem que ajudar, né? Tem que fazer, tem que acrescentar, né? E eu acho que não é incomum hoje ainda, né? As pessoas pensarem no sábado, assim, não, eu não posso trabalhar no sábado, eu não posso comprar no sábado, não posso fazer isso no sábado, porque senão Deus vai me castigar. Isso. Mas não é essa a motivação correta, né? Sim. É porque eu sou liberto, eu fui livre, eu fui abençoado por Deus.
E eu não faço essas coisas para continuar adorando a Deus e mantendo essa liberdade. Mas não fazer por medo, eu acho que isso se torna um peso terrível mesmo, né? E leva a distorções, inclusive leva a gente a trazer mais peso para os irmãos, né? Isso acaba e para as pessoas que estão usado para oprimir, né? evangelizadas, né? Então. Porque você citou lá atrás, por exemplo, parece, por vezes, que se eu tiver uma tarde livre e eu tirar para andar com a minha família no parque da cidade, é pecado. É como se eu estivesse cometendo um erro, mas são pesos impostos, mas eu estou ali admirando a criação de Deus, eu estou ali tendo a oportunidade de valorizar, de ter um tempo com a família, de revisar a nossa semana juntos, de agradecer a Deus pela... Óbvio, se a gente tem atividades eclesiásticas, elas têm a sua prioridade, né? E elas precisam ser cumpridas, porque a gente tem responsabilidade diante de Deus, responsabilidade diante da comunidade, a adoração é fundamental, mas essa tua fala aponta para nós, estudantes da Palavra de Deus, se por vezes a gente, ao invés de estar ao lado de Jesus no sábado, a gente está do lado daqueles que fizeram imposições absurdas, né? Em cima do sábado, e que talvez trazem o que você falou, o peso que tira do sábado o deleite, o prazer, a alegria de poder confiar no Deus Criador, e nele a gente descansa, e no sábado a gente descansa porque confia nele. Verdade. E a família, o crescimento dos filhos, né, ele passa muito rápido, né? Se a gente não aproveitar os dias livres, né? Que o sábado é, em tese, um dia livre, né? Um dia de descanso com relação ao trabalho, né? Sim. E se a gente não aproveitar essas datas, né? A gente perde, né? Sim. Passa muito rápido, né? Seus filhos já estão do seu tamanho já, né? Rapaz, voa, e a gente precisa aproveitar esse tempo, ensinar os nossos filhos, as nossas comunidades a entender o valor do sábado, a guarda do sábado. De um ponto de vista, seria fácil a gente dizer, ou talvez cômodo dizer, de um ponto de vista neotestamentário, mas não é. É o ponto de vista bíblico. Sim. Desde a criação. A teologia do Antigo Testamento, né? Isso, vai mostrar isso pra gente. Isso. Na teologia do Antigo Testamento e do Novo, o que há é assim, ele é relevante, ele é importante, mas no seu lugar, de memorial da criação, memorial da redenção, e essa capacidade de fé, de compreender que Deus é o provedor da nossa vida. Isso não é a teologia do Novo, é a teologia de toda a Escritura. É a teologia bíblica. Exatamente. Também no Novo. Sim. Porque Jesus vai precisar corrigir o que os judeus fizeram com o sábado, e não só com o sábado, né? Com o templo, com tantas outras coisas. Jesus vai ter que revisar tudo isso, né? Olha o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo, né? Em outros aspectos, mas tanto Jesus não tem uma desconexão com a teologia do Antigo, muito ao contrário. Sim. Na verdade, a teologia do Novo é construída a partir da teologia do Antigo, né? Sim. É o Antigo que está ali diante deles. Né? Isso, como Escritura. É a Bíblia deles. Exatamente. Eu acho que o sábado ele tem que ter o valor correto, né? Uhum. Ele na fala de Jesus, parece que ele está aqui para servir, né? E não para ser servido. Né? Sim, muito bom. Então, tudo que se torna senhor nosso é um problema, né? Aí, qualquer outra coisa, trabalho, dinheiro, exatamente, etc. Né? Agora, parece que às vezes o sábado ele também quer se tornar o nosso senhor, né? E a gente esquece quem é senhor, quem é servo, né? Então, o senhor do sábado é Jesus. E aí ele coloca o sábado para servir a humanidade, o propósito da criação, e não o contrário, né? Ele é o dia que está lá para fazer o desfecho, né? A contemplação de tudo que foi feito por ele, né? Então, que a gente possa usar, de fato, né? Entender e viver, né? O sábado do Senhor como um dia para servirmos a Deus e não usarmos isso para nos escravizar, né? Jamais, né? No contexto da série, o Deus das Alianças, o sábado é um sinal dessa aliança. O sábado é um sinal importante dessa aliança. Não mudou, a gente não tem nenhuma confirmação bíblica de mudança do dia. Ele é um sinal importantíssimo dessa aliança, de um Deus provedor que a gente precisa aprender a confiar. É verdade. Obrigado, pastor Mateus. Amém. Deixe suas últimas palavras aí para os nossos irmãos, no sentido do incentivo dessa importância do sábado, que eu acho que a gente fez até aqui, né? E, por favor, ao final, ore para a gente. Amém.
Obrigado, eu que agradeço, é sempre uma alegria, né, poder participar aqui. Eu entendo a preocupação de alguns irmãos com relação ao sábado, porque, de alguma forma, assim como aconteceu com o povo de Israel, muita gente também banaliza, né? E acha que não tem problema mais fazer tudo, né? Esse é o outro extremo, né? O outro lado. Então eu entendo, né? E aí talvez por tentar corrigir, os outros erram com mais um extremo, né? Para pôr o peso e tal, o castigo, o medo, né? Você vai para o inferno se você não guardar o sábado. Mas eu acho que a lição ela traz esse ponto de equilíbrio para a gente refletir, né? O sábado é o dia do Senhor e ponto, né? A gente observa o sábado. Não é um dia de trabalho, não é um dia comum, né? É um dia diferente, mas é um dia que foi dado para a gente como presente, né? De deleite. Então, o conselho que a gente tem na palavra de Deus é que a gente se deleite no Senhor, né? Em todos os dias, sobretudo no dia dele, né? No dia do sábado que ele nos deu para isso também. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, grande Deus e amado Pai, é um prazer, Senhor, poder refletir na lei do Senhor, na Tua palavra. A Tua palavra, ela, quando é compreendida corretamente, ela nos traz deleite, ela nos traz prazer. Nos ajude, Senhor, a olharmos para a Tua palavra com esse sentimento. E hoje a gente estudou sobre o sábado, então que a gente consiga olhar para o sábado com esse sentimento. O sábado é um presente de Deus, presente da sua graça. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o sábado. O sábado é o seu dia, mas o Senhor compartilhou com a gente para a gente poder refletir e lembrar da sua criação, da redenção em Cristo Jesus, tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós nos reunimos a cada sábado para proclamar, Senhor, esta obra gloriosa em comunidade. Então que no próximo sábado, Senhor, a gente se lembre deste princípio. Quando estivermos estudando essa lição com a nossa igreja local, a gente se lembre desse princípio e a gente glorifique, Senhor, sobretudo, porque Tu és o Senhor do sábado. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um prazer ter você com a gente na Escola Bíblica Especial. Semana que vem a gente vai estar na lição de número 12 e a gente espera você mais uma vez para continuarmos sendo edificados pela palavra de Deus e pelo Deus que tem feito alianças com o ser humano, como temos visto até aqui, inclusive hoje, essa aliança de Deus com esse sinal importante e relevante para a igreja, que é o sábado. Deus abençoe a sua vida, a sua semana e a gente se encontra semana que vem.